Então, uma ferramenta que eu quero que vocês saiam daqui aplicando no dia a dia de vocês é: eu tenho controle sobre as minhas atitudes e eu tenho consciência sobre os meus atos. O que isso significa? Significa que também muita gente me mandando mensagem falando: Giovana, eu já tentei segurar a mão do meu filho quando ele estava fazendo birra e não funcionou. Caramba, por que será que não funcionou? Traz isso para você. Será que naquele momento você estava transmitindo calma para ele? Na primeira infância, a criança depende do adulto para se autorregular. Então, tenta pensar o que em você pode mudar para que as coisas fluam melhor. Esse é o segundo passo que eu quero que vocês levem para casa hoje. Se possível, para um segundinho, pega um lápis e uma caneta, eu sempre proponho isso nas lives para vocês, e anota para você não sair daqui e não voltar a fazer tudo igual. Por quê? O nosso cérebro, ele precisa guardar energia. Se a gente usar 100% da energia, a gente não sobrevive. Então, é como se ele poupasse energia. Para poupar energia, ele automatiza alguns processos. Então, muita coisa você faz de forma inconsciente, como com trauma. Ele acionou ali a gaveta e você teve uma reação na hora de ensinar e de educar o seu filho de forma inconsciente. Então, o primeiro de tudo é você ter consciência que você pode mudar. Muita gente me manda mensagem falando: Giovana, eu estou me sentindo muito mal porque eu estou vendo que eu estou fazendo tudo errado. Não, esse é o primeiro passo. Você percebeu que está fazendo as coisas do modo que não é legal. Olha, eu já diria que aí tem um segundo passo. Você assumiu isso para você e assumiu para os outros. Porque muita gente tem aquilo no fundinho do peito, que sabe que está fazendo algo que não está legal para o filho, que não está conseguindo transmitir a ideia que quer, mas fica lá. Fica lá, porque isso é coisa de gente Nutella, porque se eu não bater, ele vai bater em mim. A primeira coisa é: eu entendi que o jeito que eu estou fazendo não é legal. A segunda coisa, eu assumo para mim. A terceira coisa, eu admiti, se os outros vierem falar isso comigo, tudo bem. E o terceiro passo, eu sou humano, eu erro, e agora, ao invés de ficar me culpando, eu vou buscar ferramentas para transformar essa realidade. Vocês perceberam a diferença? Então, o que eu posso fazer para ajudar aquele pequeno ser humaninho? De certa forma, infelizmente, eu não estou conseguindo ajudar. E sabe por que você não consegue ajudar? É a terceira coisa que eu quero que você anote no papel. Quando nós fomos educados lá atrás, os nossos pais não tinham muita informação, tá? Qual era a informação lá de trás? Olha, mamãe, dê leite condensado para o seu filho, porque o leite condensado é uma excelente forma de nutrir a sua criança. Era considerado o melhor alimento da época. Algum tempo atrás, que quando eu era criança, foi propagada a informação do pick-up put down, então deixar o bebê no berço para ele não ficar mal acostumado, que afeto estragava. Nós somos uma geração que foi batido na tecla que o amor deixa a criança mimada. E agora tem um movimento trazendo o amor cura. Só que qual é o problema? Quando a gente fazia birra, o que acontecia lá atrás? A gente recebia castigo, punição, grito, descontrole. Então, quando o nosso filho faz isso com a gente, o que ficou gravado nas nossas sinapses? O que ficou gravado na nossa memória? O que ficou gravado na nossa assembleia? Que uma birra é consequência de descontrole, de agressividade. Então, eu vejo muitas mães falando: eu queria fazer diferente, mas sem saber por quê, eu acabo repetindo o comportamento dos meus pais. E era algo que eu detestava, porque você não é tão consciente quanto você acha que você é. Grande parte do que a gente faz não está na área consciente do nosso cérebro. Por isso que é tão importante a gente começar a dar os comandos que a gente quer para que a nossa vida fique mais fácil, para que sobre mais tempo para a gente, porque senão a gente, sem se dar conta, vai se prejudicando. E eu não estou falando só com os filhos. É uma coisa que, como eu falei, me prejudicava no salão, me prejudicava na academia, me prejudicava em várias áreas da vida. E aí, de bônus, eu tenho certeza que quando você começar a transformar a sua relação com seu filho, muita coisa na sua vida vai se transformar. Inclusive o seu casamento. Você quer apostar? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não teve uma boa criação. E por isso a gente não sabe ensinar. A gente aprendeu do jeito torto e
Se eu falo aqui para vocês, ó, essa caneta fecha aqui. O que você vai falar para a pessoa do seu lado? Essa caneta fecha aqui. E a outra pessoa vai, essa caneta fecha aqui. E aí você vai ensinar para o quê pro seu filho? Essa caneta fecha aqui. Para chegar alguém que quebre esse ciclo e fale, essa caneta fecha aqui, precisa de conhecimento. Não é intuitivo. A intuição é algo que a gente não tem controle. Olha, eu estou intuindo que é melhor deixar o meu filho chorando. A gente não deve fazer as coisas por intuição. Ela deve acompanhar um pouco de conhecimento. Tem um vídeo que eu até explico melhor sobre isso, eu posso até trazer isso mais a fundo numa live. Mas o importante é que vocês saibam que vocês aprenderam a botar a tampa aqui. Para que vocês consigam botar a tampa aqui, vocês precisam de algumas ferramentas e de conhecimento. Senão o cérebro de vocês vai sempre botar a tampa aqui. Não é tão simples quanto parece. Eu sei que às vezes eu tento trazer de forma leve, porque eu não vou chegar num vídeo de 1 minuto e falar, é difícil pra caramba. E não é tão difícil assim. Vocês só precisam de um pouco de conhecimento, e um conhecimento baseado em estudos, baseado em neurociência, baseado no que psiquiatras, psicólogos de nome dizem. E eu quero indicar um livro aqui para vocês. Em muitas lives eu indico livros infantis. Eu vou começar a trazer tanto infantis quanto livro para adultos. Quem gosta de ler? Esse é um livro muito legal, que pode ajudar muito vocês com trauma. E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês na criação. Preciso até me segurar, se deixar, eu vou começar a pegar ali as partes aqui que eu marquei, mostrar como é que é o cérebro, como é que funciona a nossa estrutura cerebral, a parte racional, a irracional, a inconsciente, a consciente, sistema límbico. Mas só para vocês terem uma noção, essa parte do cérebro do filho de vocês, o córtex pré-frontal, ele não começou a se formar até os 4 anos. Então, gente, por que o choro de uma criança se jogando no chão, está te irritando muito? Isso é algo que a gente precisa refletir. Eu deixei 3 passos para vocês. Vocês anotaram? Tá no papelzinho de vocês? E eu quero que vocês vão me dando feedback, hein? Vai colocando em prática e vai me contando o que mudou, esse conteúdo mudou na vida de vocês. É difícil, porque mudar é difícil. Se a gente, na hora de deitar, deita sempre de lado, e aí a gente faz um procedimento, tá com dor de ouvido e precisa dormir assim, virado para cima, no início vai gerar muito incômodo. Quando a gente vai para uma primeiro dia de trabalho, não gera incômodo. Quando a gente vai dirigir pela primeira vez, mas depois, de verdade, gente, é muito gostoso. Vocês acham que eu tô aqui ensinando vocês por quê? Porque eu sou apaixonada pelas transformações. Eu vejo no dia a dia como é cabeça explodindo esse novo formato, uma educação consciente, o educando a sua cria, sabe? Então, o desconforto, ele é inicial, mas ultrapassando as primeiras barreiras, caramba, você vai ter muita coisa legal. Vocês já viram uma imagem de um cara tentando quebrar uma parede e aí ele desiste? Aí o cara de cima continua quebrando e ele acha o ouro? Muitas vezes é isso que acontece. Por quê? Quando a gente fala de educar com respeito, muitas vezes os pais param simplesmente de bater e castigar. Mas se você não está punindo, o que você vai fazer para ensinar? Eles têm essa crença, né? Que isso ensina. Isso não ensina. Mas aí, isso pelo menos coíbe a ação. E eles acham que está tudo bem. Aí você deixa de coibir a ação. E aí você fica no impasse. Meu Deus, agora meu filho está sem controle. Sim, porque precisa do terceiro passo. Você parou de punir, você ensina e você precisa de ferramentas para que seu filho absorva aquele conceito. E como a gente não aprendeu, a gente não sabe fazer isso de forma intuitiva, de forma natural. Pelo contrário, a gente faz de uma forma toda torta.